Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Quem é o cristão na internet? Como deve se portar um filho de Deus nas redes sociais? Com essas perguntas começamos mais um podcast Metanoia. Meu nome é Lucas Vilches e estaremos sempre juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda segunda, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. Se você já sabe de cor, avise seus amigos, avise a sua comunidade e toda segunda espere um novo episódio, assim como esse, que foi lançado em uma segunda às 8 horas. SoundCloud, iTunes, aplicativos de podcast do seu celular, em todos os canais nós já estamos espalhando esse conteúdo para a glória de Deus. Lembrando que se você tem algo a falar, uma sugestão, uma crítica, um convite, um pedido, enfim, não importa o que, se você quer se comunicar com a gente, escreva para nós, podcastmetanoia@gmail.com, podcastmetanoia@gmail.com. Já que estamos na internet divulgando esse conteúdo, não tinha como chegar a uma altura do nosso conteúdo sem falar sobre justamente a internet. O tema de hoje é um cristão na internet. Hoje, à mesa eu compartilho com ele, meu grande amigo, um grande parceiro, e a gente tem muito o que falar hoje, Rodrigo Maciel, e hoje vamos falar sobre o cristão na internet, que também tem a ver com esse tema de simplicidade, porque na simplicidade a gente revela o reino de Deus, e na internet a gente pressupõe que aquele que crê que é filho de Deus também deve revelar a glória do Pai. Bem-vindo e comecemos mais um Metanoia de muita expansão de mente. Vamos lá, Lucas, que Deus seja louvado. Amém. Rô, pra gente começar esse assunto, e hoje sim, estamos eu e o Rodrigo. Primeira vez que estamos só nós dois, né, Rô? Primeira vez nós dois, mas a gente não para nunca. Jamais. Pra glória de Deus. Se eu entrar agora, é que no seu caso eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar então o porquê disso. Se eu entrar agora no seu Facebook, por exemplo, quais vão ser suas últimas 5 postagens? Sobre o que elas são? Direto. Sobre o que são suas últimas 5? Se eu entrar agora. Cara, você me pegou, eu não lembro. Então eu vou entrar aqui. Facebook. Olha que responsabilidade, hein, meu? Rodrigo. Já pensou? Se tivesse postado uma loucura aqui, ia cair pra mim, hein? Rodrigo Maciel. Vamos lá. A primeira, uma frase que você falou hoje em um grupo que a gente compartilha no WhatsApp. Você falou: eu posso viver a vida daquele que não é lixo, Cristo, ao invés de viver o lixo da minha vida. Uma frase, inclusive, maravilhosa que você falou. A segunda postagem sobre o Rogério Ceni. Mas um texto muito bom, uma poesia que um cara fez pro Rogério, muito, muito bacana. Depois, tem uma paródia de uma coisa cristã, que é legal de as pessoas assistirem. Depois tem um vídeo cristão e mais uma mensagem de um testemunho. E na sequência, mais uma frase de Tim Keller, um escritor cristão. Depois uma citação de C.S. Lewis, eu estou indo além das 5. Depois uma outra citação cristã, mais uma. Depois uma frase mais curta que você diz que os discípulos não entenderam a cruz porque antes não entenderam a ceia. Depois mais uma citação cristã, enfim. Se fosse para as 10 em vez das 5, pelo menos umas 8 seriam falando de Deus. Por quê, Rô? Por que hoje a sua rede social, ela mostra, nesse caso, 80% do Rodrigo vivendo, experimentando e testemunhando o reino de Deus? Por que o seu Facebook é o reflexo disso? Cara, essa é uma boa pergunta, hein? Você me pegou. A gente podia ter combinado essa pergunta Nada antes, você de fez de combinar, surpresa. Nada.
Olha, cara, eu acho que é o seguinte, o Facebook, a semelhança de qualquer audiência que tenha na vida da gente, seja a audiência numa comunidade como uma igreja, seja uma audiência como o trabalho, as pessoas que te ouvem numa reunião, qualquer uma delas, a audiência vai representar aquilo que está no teu coração, sabe? Perfeito. Eu posto muitas coisas a respeito do reino de Deus porque eu percebi que há um grupo de pessoas que me seguem e há uma responsabilidade minha em relação a isso. As coisas que eu vivo, as minhas reflexões, seja no Facebook ou no WhatsApp, eu tento manter, fazer com que as minhas palavras, a maioria delas, representem quem eu quero que representar, sabe? Perfeito. A gente vive falando aqui sobre o lance de a gente representar Deus no mundo. E eu acho que isso representa muito de quem eu sou. Mas representa também uma outra coisa, porque o Facebook, eu não sei se você que está ouvindo a gente tem esse mesmo costume, né? Mas eu uso bastante o Facebook, é uma ferramenta que eu uso bastante. Então, o Facebook também revela como que eu estou gastando meu tempo, como que eu estou ocupando meu tempo. Sim. Porque quando eu posto uma frase é porque de alguma forma eu estava refletindo sobre isso, ou lendo sobre isso, ouvindo um podcast sobre isso. Eu ouço muito podcast. E eu acho que então as minhas postagens revelam quem eu quero representar, quem eu vivo para representar, e minhas postagens revelam também o tempo, como eu gasto o meu tempo, como eu divido o meu tempo. Acho que é essa a resposta. Por que você acha, Rô, e aí eu vou entrar na resposta com você pra gente ir compartilhando, por que você acha que hoje é tão difícil, ou tem se tornado cada vez mais raro, infelizmente, ver as mídias sociais, num geral, de cristãos não entregues para Deus? Na verdade, por que é tão difícil as pessoas resolverem falar, cara, eu vou usar a minha mídia social para glorificar a Deus e para falar de quem Ele é, do que eu sou por meio do que Ele faz na minha vida? Você acha que tem vergonha, medo, enfim? Por quê? Porque é normal. A gente olha ao nosso redor e a gente vê, mas muitos, não vou saber fazer uma porcentagem, muita gente que usa a rede social simplesmente para falar de coisas da vida dela, criticar pessoas, partidos, times e posturas, e não falam de Deus. Focando nessa pergunta, por que você acha que isso acontece? Eu acredito que isso acontece porque cumpre-se o propósito pelo qual a ferramenta foi criada, cara. E isso aí é uma resposta que às vezes dói, entendeu? Porque a ferramenta foi criada, o Facebook, por exemplo, foi criado para que a gente tornasse público a nossa vida, seja ela com as coisas que acontecem nela ou as opiniões que eu tenho a respeito de alguma coisa, né? São micro ou macroblogs, né? Perfeito. Que a gente coloca ali um mural do que a nossa vida é. Então eu acho que, infelizmente, tem que se cumprir o propósito pelo qual as ferramentas foram criadas. A gente sabe que ferramentas como o Facebook e muitas outras de internet são criadas pelos senhores do mundo, cara. Por gente que não tem princípios cristãos no fundo. Então, existem para poder promover uma outra coisa que não é o reino. O reino não é prioridade na internet, exato. Entendeu? E olha que pesado isso que você está falando. Eu fui atrás aqui, lá em Mateus 12:34, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, indo nessa linha e fazendo um paralelo moderno, o Facebook demonstra o que está no coração das pessoas também, né? Está no coração das pessoas. Diretamente, né? Exatamente, foi o que eu disse no começo. Eu acho que quando eu declaro a minha raiva com relação, por exemplo, à política, eu acho que é um tema muito em alta, né, Lucas? Muito, demais. Tipo, todo mundo criticando a política, fazendo protesto, compartilhando notícias de corrupção, notícias de protesto no geral. Quando eu coloco toda a minha insatisfação, toda a minha raiva com relação à política, eu acho que o protesto tem o seu papel. Eu acho que as redes sociais apoiam muito que ações sejam implementadas. Mas isso acontece muito para quem não tem revelação, sabe? Uhum. Eu acho.
Porque o Facebook, sendo ela... Porque é o seguinte, você tem lá 1000 amigos no seu Facebook. Ou você tem 500 amigos no seu Facebook. Um número menor. Você tem 500 amigos no seu Facebook. O Facebook tem uma inteligência que faz com que as pessoas que normalmente vão ler as suas mensagens são as pessoas que mais te acompanham. Perfeito. Ou pessoas que entram no seu site, ou que curtem suas postagens. Então é um negócio meio progressivo, né? Então, teoricamente, as pessoas que estão na sua audiência são as pessoas que te seguem. Então, eu raramente considero isso, entendeu? Eu normalmente faço quando eu falo eu, né, o ser humano qualquer, alguém que está vinculado à internet, um jovem que está ali na internet, o cara não se lembra que as pessoas que vão ver a mensagem dele são as pessoas que mais o seguem, que mais o buscam. Ele faz normalmente uma mensagem de protesto como se estivesse dando um recado para alguém, mas se esquecendo que a audiência não é só uma pessoa. Perfeito. Porque se a audiência fosse só uma pessoa, ele mandava uma mensagem no particular, estava tudo resolvido. Mas quando ele manda uma mensagem para todo mundo que o segue vai ver aquela mensagem. Exato. Então, mensagens de protesto como isso e várias outras coisas, eu acho que são fruto do que está no coração mesmo do ser humano. Exatamente. Eu concordo com você e acho que o grande lance... Porque aí a pessoa em casa agora, ela vai virar e vai falar assim... mas o meu Facebook eu faço primeiro o que eu quiser. Muita gente fala isso. Faço o que eu quiser porque é meu. Segundo, não. Eu tenho que ser um cara inconformado. A gente falou de inconformismo há algumas semanas. No episódio 17 do Metanoia, a gente falou sobre inconformismo. Mas a gente colocou a maneira que a Bíblia traz como correta de ser inconformado. Então, se você quiser ouvir sobre também, vai lá no 17, ouve o inconformismo, porque na minha visão, Lucas, e eu acho que eu falei sobre isso no episódio 17, para mim a pergunta é o seguinte, vou escrever agora, vai gerar vida? Vai somar ou vai só levar morte? Revolta? Dor? Ódio. Se a resposta for só vai levar revolta, dor, ódio e algo que não vai mudar algo na vida de alguém, então por que eu vou fazer? Se não é vida que vai gerar, cara, deleta e começa de novo. Porque assim, por que eu tenho que ser? E isso é muito grave hoje. Todo mundo, existem fases do ser humano, né? E a gente vive hoje uma fase que todo mundo é politizado, né? Todo mundo. Todo mundo sabe o que é esquerda, todo mundo sabe o que é direita, todo mundo sabe o que é ser conservador, todo mundo sabe o que é ser um grupo anarquista, todo mundo sabe o que é ser reacionário, todo mundo sabe tudo. Todo mundo. E todo mundo sabe as consequências de uma política corrupta. Todo mundo é dono de razões. E aí as pessoas, por isso, sentem-se num direito, e aí só de você achar que tem um direito já é anti-reino, já é iniquidade. Elas sentem-se no direito de expor sua opinião ofendendo ou criticando ou menosprezando quem está do outro lado. Então é gente que fala mal sobre política, sobre o presidente, sobre o governador, sobre o prefeito, sobre o senador, sobre o deputado, sobre o time adversário, sobre a ideologia adversária, sobre a religião adversária não, mas sobre a religião diferente. Então assim, vai gerar vida? Ok, não vai? Então segura, porque... E aí eu uso como argumento um texto da escritora Ellen White, que está num livro que chama Fundamentos da Educação Cristã, página 409, que ela diz o seguinte. E eu ouvi esse texto em um fórum sobre comunicação que eu participei. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Isso para mim é pesado por dois motivos. Primeiro que ela escreveu isso no final do século XIX, 1800 e final de 1800. Ou seja, o que era um rápido meio de comunicação naquela época? Isso já fala, cara, ela já estava entendendo algo muito complexo. Segundo, trazendo para hoje, não foi você que criou. Não foi o Mark Zuckerberg que criou o Facebook. Deus usou pessoas para que a gente pudesse simplesmente ter uma forma de atingir a todo mundo de uma forma muito mais rápida. Ou seja, Deus transformou maldição em bênção. Exatamente. E aí eu pergunto para você, para a gente discorrer sobre isso. Você acha que hoje os cristãos eles lidam com a internet, com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, com o Snapchat, com o que for,
com o YouTube, como algo feito por Deus? Ou eles olham como algo humano, que eu poderia usar para a glória de Deus? O que você acha? Você acha que as pessoas olham para isso como... Não, foi Deus que planejou a internet? Porque eu acho que não. Não sei você, Rô. Não, eu creio que não. Eu creio que não, porque se essa resposta fosse positiva, as postagens seriam diferentes, né, cara? Então, no geral, eu acho que não. Agora, eu acho que mais do que a gente... Você falou, né? Cara, se você for postar alguma coisa e não vai gerar vida, não posta. Eu acho que talvez o trabalho, cara, tem que vir antes, entendeu? Porque, como eu te disse, a internet revela como eu gasto meu tempo, cara. Isso. Então, assim, se a boca fala do que o coração tá cheio e eu posto aquilo que ocupa meu tempo, eu tenho que corrigir coisas lá atrás, entendeu? Será que eu nasci de Deus mesmo, cara? Será que eu vivo uma vida com um propósito único de revelar quem Deus é? E aí eu acho que se a gente tentar resolver o que postar ou o que não postar, primeiro, a gente não vai resolver a causa raiz, que é a crise de identidade que a gente vive. O que eu acho assim, cara, que a gente... Por exemplo, algumas doenças que a gente vê de pessoas que são declaradamente cristãs, elas se autodeclaram cristãs, mas na internet os comportamentos são estranhos. Por exemplo, uma selfie. Aliás, a palavra selfie, né, que é uma foto de si mesma, até parece um pouco com a selfish, né, do inglês, que quer dizer egoísta, né? Uhum. E às vezes é engraçado, porque eu vi recentemente uma postagem de uma moça que se autodeclara cristã, uma selfie dela com uma roupa bem provocante, assim, bem provocante mesmo, uma roupa como se ela estivesse indo para um baile, alguma coisa mais de festa assim mesmo. E ela mandou essa foto e colocou uma hashtag lá, colocou culto top, e ainda colocou um verso bíblico: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então, cara, isso não harmoniza pra mim, entendeu? Como assim eu sou cristão, eu coloco uma roupa provocante, vou pra igreja, chamo a igreja de um culto top. Cara, não vai ter nada de top nesse culto, cara. O que essa moça vai arrumar de confusão entre homem e mulher que estão dentro de uma comunidade lá, e o homem que não se controla vai olhar pra mulher que tá com a saia curta, vai olhar pra mulher que tá vestido de maneira esquisita? Sim. Então não combina, cara. Então você tá querendo mostrar o quê? Porque na verdade as redes sociais, elas tentam mostrar pro mundo uma felicidade que você não tem. Sim. Você quer dizer pra todas as pessoas assim, ó, eu sou feliz assim. Aí você posta uma foto da sua família, aí você posta uma foto... Aí eu sou feliz desse jeito. Cara, na verdade, você tá postando 1% da tua vida e os outros 99% que são um lixo, você não tá postando. Perfeito. Entendeu? Então, no fim, você seleciona o que é melhor da tua vida e posta, só que muitas vezes isso é tremendamente incoerente. Então eu fico pensando a respeito das selfies, né? Quando a gente tira selfie. Qual o propósito de uma selfie, cara? O que tá dentro de mim... E aí eu falo especificamente para você que é mulher, que tá ouvindo a gente agora, que é um pouco mais comum, nos meninos talvez nos mais adolescentes, mas nas mulheres é mais comum. Você posta uma foto lá e tem uma menina com 300 curtidas lá, por exemplo. Posta uma foto provocante no Instagram, tem 1000 curtidas. E aí, se ela posta uma foto e ninguém curte, ela fica mal. Então o que isso demonstra? Novamente voltando àquela questão anterior. Isso demonstra que há uma crise de identidade dentro de mim. Eu preciso de curtidas das pessoas. E aí eu me amoldo ao que elas gostam. Visto a roupa que elas gostam. Faço as caras e bocas que elas gostam. Para no final receber uma curtida. Sim. Em paralelo a isso, eu até entendo que tem um processo do marketing. Você quer arrumar a tampa da panela, né? Que a gente vai falar sobre isso em algum dos próximos podcasts. Semana que vem. Você quer arrumar a tampa da panela, às vezes precisa fazer um marketing. Mas será que o marketing é assim, cara? Que tipo de homem você vai atrair, né, fazendo uma postagem com uma foto sensual? Perfeito. Aí vem um homem que só quer você para usar o seu corpo. Aí você reclama com Deus, que só aparece homem ruim pra você. Então, Não, conclui você. Então, nesse sentido, eu acho assim... a internet também tem esse lado das pessoas postarem o que querem
E tem um lado de postar essa felicidade que é aparente. Essa máscara, Essa né? máscara, e um outro lado que é pra satisfazer o ego, que é pra massagear o ego e tal. Então, eu acho que se não resolver lá atrás, de novo, o problema da crise de identidade, de se sentir amado por Deus, de o amor de Deus ser suficiente, da riqueza que você entendeu de Deus através da graça dele, etc., ser suficiente pra você, suas postagens vão continuar ruins. Então entendeu? você acha que o grande problema, muito antes do que a pessoa vai postar, é o propósito que ela tem em postar aquilo, certo? É o propósito de vida, Perfeito. antes da postagem, né? Perfeito. E aí a pergunta que eu faço o que motiva um cristão a estar em uma rede social? E eu direciono isso pra você porque, no geral, a gente não vai ficar falando do geral pra não cair num julgamento e uma coisa, enfim, nesse sentido. O que te motiva hoje a estar numa rede social? Por que eu tô te perguntando isso? A resposta padrão seria você falar de Deus, porque eu conheço o Rodrigo e eu conheço o Cristo que o Rodrigo representa. Mas eu entrei no seu Facebook, e no meu também é assim, e no de todo mundo, vão ter coisas que não necessariamente são direcionadas ao reino de Deus. Então, o que te motiva hoje? Por que a gente também compartilha conteúdos que não cristãos? Óbvio. E como ornar, como diz um primo meu no interior, como colocar isso junto, sem contradizer quem você é na prática como um filho de Deus? Boa pergunta. Eu sei que isso é complicado porque antes de te perguntar, eu estava pensando nisso e não consegui chegar numa resposta. E eu queria que a gente conversasse sobre isso porque vai ter gente a essa altura que vai falar: mas então eu só vou falar de Deus na rede social? Não necessariamente. Não, exatamente, não necessariamente. Eu acho que tem muita coisa saudável, né? Como colocar isso numa balança de modo que a pessoa... Até porque ninguém quer ser entre aspas, o crente chato. E tem pessoas, por exemplo, eu tenho amigos que não têm uma relação com Deus, não têm uma relação com a igreja, não têm uma relação com a Bíblia. E talvez eles gostem quando eu posto sobre... Por exemplo, essa semana eu compartilhei um vídeo de handball de um cara que fez um negócio inacreditável no último segundo de um torneio olímpico. O cara fez um gol lá inacreditável. E eu compartilhei. Porque eu tenho amigos que consomem esse conteúdo, inclusive amigos cristãos. A gente não fala só de Deus, mas a gente fala de coisas que estão o tempo todo gerando vida. Seja ela uma vida na parte esportiva, seja ela uma vida na parte de arte, porque seja ela uma vida na parte de cultura. Até mesmo a notícia, Deus não quer que a gente seja bitolado. Sim. O que Ele quer é que a gente não perca tempo com coisas que não vão agregar a nós. Sim. Então a pergunta, voltando à pergunta, eu já respondi um pouco, mas para você, como balancear isso de modo que o Facebook, o Twitter e o Instagram, etc., etc., continuem a ser espelhos de um filho de Deus? Cara, eu acho que essa pergunta também remete a como a gente gasta a nossa vida, entendeu? Porque, por exemplo, se saindo um pouco da internet, vindo para a vida normal, quando você está no dia a dia conversando com as pessoas, um cristão não é um cara totalmente bitolado que só fala dos assuntos de igreja, entendeu? Ótimo. O cara tá antenado com o mundo, tá ligado com o que tá acontecendo, conhece um pouco de política, conhece um pouco de ciência, conhece um pouco de história, de informação. Eu acho que é super bem-vindo. Da mesma forma como você lida com uma conversa fora da internet, você pode lidar com ela dentro da internet. O que eu me pergunto sempre, baseado até naquele texto bíblico que é a parábola do servo bom e fiel, o que eu me pergunto sempre é o seguinte: quando Jesus voltar, cara, como que eu quero, o que eu quero que ele encontre eu fazendo, entendeu? Essa pergunta é profunda. Porque, tipo, eu quero que, talvez, quando Jesus voltar, na pior das hipóteses, porque a melhor das hipóteses seria estar imerso em alguma cultura falando dele para as pessoas, na pior das hipóteses, eu quero estar com o meu celular na mão postando uma coisa que vai gerar vida para alguém, entendeu? Então, eu me pergunto sobre isso. E aí, cara, eu posso postar sobre várias coisas? Lógico que eu posso. Assim como eu posso viver do jeito que eu quiser. Do jeito que eu quiser, entendeu? Tem essa escolha. E balancear isso é muito saudável. Agora, eu me pergunto sempre, aí é uma coisa muito pessoal, entendeu, Lucas? Eu me pergunto sempre, tipo, quando Jesus voltar, ele vai me encontrar fazendo o quê? Eu por várias vezes, me pego com muita vontade de escrever uma série de coisas. De verdade. Eu sei que e Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu ia querer escrever falando mal de
do político X, da pessoa Y. Mas eu seguro isso para mim. Eu deixo me fazer mal. Eu deixo me corroer para que isso não corroa outras pessoas. Não porque eu quero ter uma máscara de ele não fala. Não, é porque eu não acho que vai somar na vida de ninguém que eu escreva isso. E essa semana, algo que eu também já fiz muitas vezes, eu li um texto de uma amiga, de uma pessoa conhecida. Foi um texto meio cínico, meio, sabe, com uma crítica por baixo camuflada. E quando eu li aquilo, eu parei para refletir, eu falei, cara, por que essa pessoa escreveu isso? Sabe, era um tapa na cara de um grupo X, e eu olhei e falei, o que leva essa pessoa a escrever isso? Porque ela não foi direta, ela foi bem cínica, e por mais que ela não tenha tentado ser, foi isso que soou para mim, então para mim não gerou vida, no meu caso específico. E aí, usando o seu exemplo como argumento, se eu tivesse frente a frente com ela, eu ia falar, um dia que eu tiver oportunidade, inclusive eu vou fazer, porque é uma pessoa próxima de mim. E se Cristo voltasse exatamente no momento que você estivesse escrevendo aquela mensagem? O que você ia fazer com o seu celular? É pesado, hein, meu? Você ia jogar fora? Porque é que nem criança, né? Quando a criança é pega fazendo coisa errada, o que ela faz? Ela esconde. Ela põe pra trás. Igual Adão lá. Quando... Aí ela olha pro pai e fala... Aí você fala, o que você estava fazendo? Nada. Você é pai e você sabe que é assim, né? Nada, pai. E aí? Cristo voltou. Pá! Desculpa, Juan. Acho que agora que eu dei esse grito aqui, o Juan vai ter trabalho para limpar o grito. Cristo voltou. E aí você tá com o celular ali dizendo que... Poxa, essas pessoas e não sei o quê. Aí você olha, tá ali, ó. O que você faz com o seu celular? Cara, isso é muito louco, porque é o seguinte... Você imagina... Quando você tenta imaginar essa resposta, a primeira coisa que você pensa é que Jesus ia chegar e ia perguntar pra mim, Rodrigo, o que você tá fazendo? Mas é muito louco, porque quando houve o pecado e Adão e Eva estavam lá no Éden, a pergunta de Deus foi outra. Uhum. Onde você está? E isso tem a ver com o nosso posicionamento de vida, entendeu? Em que posição nós estamos, cara. Isso aí. Não tem a ver com o que a gente está fazendo, tem a ver com em qual posição nós estamos jogando, cara. Porque o que eu faço é simplesmente um reflexo da posição, né? Da posição onde eu tô, entendeu? Então eu acho que essa é uma grande diferença. Tem uma certa vez eu ouvi um pastor falar uma coisa que eu achei muito legal. Que ele falou assim, cara, para Deus saber da minha vida, ele não precisava nem fazer uma pesquisa muito aprofundada, bastava ver o que eu busco no Google. Então, para saber que eu sou pecador, basta saber quais são as minhas pesquisas no Google. É isso aí. Com que você gasta tempo na internet? Essa é a minha pergunta. Então a gente poderia gastar horas aqui, Lucas, falando sobre aquilo que as pessoas não devem fazer na internet. E aí, cara, a gente poderia falar de diversos aplicativos, diversas redes sociais, o que ele não deve fazer. Mas aqui está a oportunidade da gente falar também do que ele deve fazer. Perfeito. Então hoje, o que você pode fazer e que pode realmente transformar a vida das pessoas? Você já percebeu que na internet, quando tem um vídeo assim relevante de algo, de bondade, quando acontece uma bondade muito grande, há um nível de compartilhamento enorme? Sim. Por quê? Porque as pessoas estão carentes. As pessoas estão carentes de bondade, entendeu? Falta bondade no mundo, cara. Então, se tem uma coisa que vale a pena fazer, não só compartilhar as bondades que você vê no Facebook, mas talvez testemunhar atos de bondade que você viu, que você observou, que você vivenciou. Perfeito. Porque ao as pessoas verem isso, elas vão pensar que ainda é possível encontrar pessoas boas no mundo. E indo nessa linha, Rô, as pessoas têm que entender que o que vai fazer aquilo gerar vida é a motivação. Por quê? Porque muita gente tem medo de postar achando que as pessoas vão julgá-las porque elas postaram querendo aparecer. Então, assim, se na sua mente, se no seu coração, o objetivo de você falar de algo que você viu ou de algo que você fez é simplesmente mostrar que há bondade, que existe essa bondade e que Cristo pode ser revelado por meio dessas atitudes, poste.
Porque por mais que alguém fale, olha lá, tá se achando, você sabe o que tem no seu coração. Perfeito. Deus sabe o que tem no seu coração. Então não tenha medo de fazer isso. Perfeito. E uma vez o Tonasso falou aqui uma coisa importante, que ele fala que um teólogo que ele leu recentemente, falou que a gente devia ter uma questionable life, né? Que é uma vida que gera perguntas, né? Isso aí. É uma vida que gera perguntas. Então, por exemplo, quando você posta coisas lá, posta testemunhos, vamos supor, você vai postar uma foto de uma ação social que você foi, etc. Isso é interessante porque quando você posta algo desse tipo e as pessoas veem essa bondade que é rara, vem sempre uma pergunta. Nossa, que legal, onde que é isso? Como é isso? E aí você tem a oportunidade, o gatilho de falar que ainda existe bondade no mundo, que Deus é bom. Ótimo. Né? Então, a internet, as redes sociais, é um excelente veículo para você ter uma vida que gera perguntas. Ótimo. Então, também, eu acho que, de forma relevante, num geral, o que eu queria dizer? Não sei você, Lucas, mas eu, por exemplo, quando vejo textos muito longos no Facebook, eu não costumo ler. Eu leio as primeiras 2 linhas, se o texto for muitíssimo interessante, eu leio para baixo. Mas se não, eu não vou muito direto. Então, o que a gente poderia colocar de sugestão para você também, que já é do reino de Deus, já tem essa perspectiva da sua identidade, já entendeu que a internet é uma excelente ferramenta para divulgar a bondade de Deus e a glória que ele pode revelar no mundo? Utilize frases, não somente frases de autores, não somente frases da Bíblia, textos bíblicos, faça isso também porque é muito importante, mas poste frases de coisas que você refletiu. Perfeito. Reflexões suas curtas a respeito do reino de Deus, da forma como o mundo funciona, de onde você encontrou bondade, frases curtas, imagens e vídeos, sabe? As pessoas tendem, né? O Juninho sempre fala isso pra gente, o Juninho é um especialista aí em marketing digital, amigo da gente aqui na Nova Semente, ele sempre fala isso, que as imagens e os vídeos são sempre mais vistos do que simplesmente palavras, né? Perfeito. Então utilize vídeos, fotos e frases para poder representar aquilo que você sente, que você pensa. Eu quero trazer, Rô, você sabe que eu gosto de escrever algumas coisas e de vez em quando me dá na cabeça, eu escrevo umas crônicas ou poesias, e eu escrevi uma para hoje para trazer. E eu vou deixar para falar o título dessa poesia no final, porque eu queria puxar isso pra gente. Começa assim. Cinismo, reclamação, xingamento, provocação, zoeira, sacanagem. Eles postam tudo, menos a mensagem. É uma cutucada no amigo que não dá atenção, é o desabafo sobre política e atual situação. É o protesto contra o preço da passagem. Eles postam tudo, menos a mensagem. Sou cristão, mas o Facebook é meu. Nasci de novo, mas o Twitter sou quase um ateu. No meu YouTube, só quero promover a minha imagem. Eles postam tudo, menos a mensagem. Se você consagra a sua vida ao Senhor, por que na rede social você não tem coragem? Quando ele disse ide e fazei discípulos, ele esperava que nas suas redes sociais os posts fossem sobre a mensagem. Vai postar? Primeiro se pergunte, gera vida? Se sim, vá em frente. Se não, nem tente. Alguém tem de protestar, alguns vão responder. Mas será que Deus espera isso? Ele está preocupado com sua politização ou em você ser um espelho de Cristo frente ao seu irmão? Já me desculpe pelo que eu vou falar. Não me leve a mal. Mas se você discorda disso tudo, você está vivendo um ateísmo digital. E o título dessa poesia que eu escrevi é Ateísmo Digital. Justamente pelo fato que eu acho que, assim como um cristão americano escreveu um livro, O Cristão Ateu, que eu ainda não li e está na minha lista de próximas leituras, na verdade só tem em inglês, é The Christian Atheist. Se você quiser procurar, procure aí na internet. Eu acho que tem muita gente que se diz cristão e é ateu, e muita gente que na vida normal é um cristão, e na internet ele prega totalmente o oposto. Então, se a gente pudesse criar esse termo, óbvio que não existe esse termo, porque se o cara ele é cristão, se ele é ateu, ele é ateu. Mas eu acho que hoje a gente vive uma era de um ateísmo digital. Muito porque as pessoas têm, às vezes, vergonha, não sei porquê, não sei de onde surgiu essa vergonha, de falar sobre Deus, porque elas acham que vão ser taxadas por
por crente, aquele título de crente, ou o cara que é careta, o cara que é chato. Cara, a gente está falando do motivo da vida. A gente não está falando de nada que é... Cara, se você crê, e a gente fala muito disso, né, Rô? A gente discute muito isso. Você realmente crê em Deus? De verdade? Aí você deve falar agora, não, lógico que eu acredito em Deus. Então, como que você não reflete aquilo que Ele quer que você reflita? Por que você não reflete? Por que esconder dos outros? Por que não falar de Deus? Por que não? Não, mas ele eu tenho que respeitar. Respeitar o quê? Porque é falta de respeito eu falar de algo que para mim é o motivo da minha vida? As pessoas conversam de tudo, postam de tudo, mas aí não, mas se eu postar de Deus, o cara vai me achar chato. Você postar do seu time, não. Você criar polêmica lá, falando que a política, a presidente, o governador, isso não. Agora, falar de Deus, não. Falar de Deus não dá. Você é um ateu digital. E se você é um ateu digital, você é um ateu, porque você não está vivendo o que Cristo quer que você viva. Grave isso, mas eu acho que é verdade. Eu acho que tem muita gente que vive isso, que vive esse cinismo, essa coisa de uma máscara que ele, na vida ali pessoal dele, ele põe, e a hora que ele vai pra internet ali para criar polêmica, para ter uns likes, por likes, o cara troca tudo por likes, inclusive a identidade dele. Minha identidade eu deixo de lado só para ter uns likes a mais. Vou postar aqui uma foto de uma menina bonita, ou de uma polêmica, ou meter o pau na presidente, ou falar mal do time adversário, só para os amigos meus entrarem na polêmica e eu ficar conhecido. Isso é totalmente anti-reino. Ou não? Ou eu estou enganado e sei lá. Não, eu acho que... Aliás, a sua poesia foi em cima do pedido, cara. Achei espetacular a reflexão. Mais uma vez, eu acho o seguinte, cara. Sinceramente, Lucas, eu acho que não falta coragem para as pessoas postarem as coisas, cara. Entendeu? Uhum. Não há uma vergonha de se falar de Deus na internet, cara. É porque, na verdade, no seu coração não tem Deus o suficiente. Entendeu? A verdade é que é o seguinte, cara. Quando as pessoas se dizem cristãs, se autodenominam cristãs, não necessariamente quer dizer que elas são. A palavra de Deus diz que se a raiz é santa, os ramos também o são. Então é o seguinte, a pergunta é, será que eu sou cristão mesmo ou sou um ateu que me manifesto de maneira digital? Entendeu? Então eu acho que, volto a dizer, a questão está antes, entendeu? A internet reflete exatamente como eu gasto meu tempo. Ela reflete exatamente quem eu sou. Isso pode ser muito triste, cara. Entendeu? Porque a internet era para ser uma ferramenta espetacular na mão de todo mundo que quer promover o bem. Não somente o reino, mas o bem no geral. Mas realmente fica de lado porque o fato é que há mais evangélicos... entre aspas, há mais evangélicos por aí do que de fato cristãos justos. Sim. Então, o que a gente tem que fazer, e esse é o propósito do programa aqui, do Metanoia, desse podcast, esse é o propósito de fazer com que você reflita aí sobre como você vive e tal, para que, se você se autodenomina cristão, se é algo que você identifica como sendo algo realmente importante, cara, que você vire essa chave, sabe? Você entenda que tudo que você faz, todas as suas ações, refletem quem você é. E se você não é ainda um cristão, você não, por melhor que seja o seu esforço, você só vai postar coisa que não tem a ver com isso, né, cara? Eu queria deixar aqui um ponto que talvez a gente possa falar num outro podcast. Eu creio que nós não colocamos isso na lista de podcasts, no nosso planejamento para esse ano, Lucas, mas tá aí uma sugestão que me veio à cabeça agora. A gente falar sobre pornografia. Sim. Né? O tema do Metanoia dessa semana está a respeito do cristão na internet. Talvez poderia... foi mais voltado hoje à questão das redes sociais, mas a gente poderia falar sobre o comportamento do cristão em frente à pornografia. Que a gente é tão assediado com isso, seja através de um vídeo no YouTube, ou através de vídeos no Facebook, ou através de uma pop-up que abre e você já é levado, seduzido a
entrar e acessar esse tipo de conteúdos, qual deveria ser a nossa postura diante disso daí. Então, é muito pesado, cara. Essa postura do cristão na internet, a gente poderia falar sobre várias coisas de comportamentos ruins ou bons, a gente poderia citar várias coisas que você poderia fazer ou que você não deveria fazer, mas eu acho que a raiz está em outro lugar. Perfeito. Então que, em nome de Jesus, cara, hoje, você que ouve a gente, cara, você não... Talvez, muito provavelmente, tudo que a gente falou aqui hoje, talvez você vai fazer uma autoavaliação aí. Talvez você vai avaliar quais foram as suas últimas 10 postagens. Talvez você encontre boas coisas, talvez não. Talvez você se surpreenda com as suas últimas 10 postagens. Mas o fato é o seguinte: quem eu sou? As minhas ações, as minhas palavras, os lugares que eu frequento, as reuniões que eu participo, os meus assuntos, como eu gasto meu tempo, isso reflete quem eu sou. Então, que em nome de Jesus você possa conhecer quem você é, não deixando que essa identidade seja ditada pelas pessoas que te rodeiam, mas que você possa crer na identidade que Deus falou para você que você era. Filho de Deus. Filho de Deus, e que as suas ações representem isso. E que a gente possa caminhar desse jeito para que outras pessoas possam ver quem Deus é. No final das contas, falando de cristão na internet, eu queria deixar eu não sei como nós estamos de tempo aí, provavelmente estamos no finalzinho aí, Lucas. Estamos no finalzinho aí. Uhum. E eu queria só deixar minhas últimas palavras aqui com relação ao que você poderia fazer na internet, voltando ao ponto de vista do que fazer e não somente do que não fazer. Eu acredito sinceramente que a fé é o conhecimento que a gente tem de Deus. O quanto a gente conhece de Deus, seja através do que está escrito, do que está gravado, do que foi filmado, seja através da oração, seja através das relações com as pessoas. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Como você gasta o seu tempo na internet? Há uma infinidade de bons conteúdos, cara. Livros, podcasts, boas páginas do Facebook, lugares com frases legais, com reflexões ótimas. Cara, gasta um tempo com isso, cara. Desenvolve tua fé, conhecendo mais quem Deus é, que naturalmente você vai conhecer mais de quem você é em Deus. E aí certamente as suas postagens, o seu comportamento na rede social, a sua dedicação de tempo nessas ferramentas não vai ser para promover um ateísmo digital. É isso aí. E é legal também, Rô, porque muita gente que ouve a gente tá nessa caminhada há pouco tempo. Então, se você tá ouvindo tudo isso e fala, pô, mas eu não sei onde procurar, manda um e-mail pra gente. Não que a gente tenha o caminho das pedras, porque não é isso. O caminho das pedras está na Bíblia. Deus, Cristo é o caminho. Mas se você tem dúvida onde procurar conteúdos bons, por exemplo, eu tenho umas fontes, você tem muitas, as pessoas que participam do podcast têm muitas, a gente conhece pessoas que têm muitas. Então manda ali, podcastmetanoia@gmail.com. Vai ser um prazer pra gente indicar sites, indicar autores, indicar livros, indicar podcasts, tudo que venha a somar, de modo que você gaste esse tempo na internet, de modo que você cresça, que Deus cresça dentro de você, na verdade, e que você diminua. E eu queria terminar com uma reflexão. No Facebook, quando você entra nele, o que está escrito ali na sua página de perfil é no que você está pensando. É isso. E aí, então o que você posta é uma resposta a essa pergunta. No que você está pensando? Quando o criador do Facebook fez isso aqui, ele colocou essa pergunta. No que você está pensando? E aí eu deixo essa pergunta para você. Você, filho de Deus, vai postar? No que você está pensando? A resposta vai estar direcionada ao que está no seu coração. E a gente ora em nome de Jesus para que você pense em Cristo, porque Ele é o seu Criador, o seu Salvador, e por meio dele você vai viver uma vida de glória a Deus e uma vida que vai refletir, sim, um cristianismo puro e simples, roubando o nome de um livro. Não vos conformeis, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, não é isso? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita, agradável renove a vontade mente de Deus. Para que os seus pensamentos possam ser traduzidos não somente na vida, mas também no Facebook. Show de bola, hein? É isso aí. Obrigado, Rô, mais uma vez. Tamo aí.
Continuemos nessa caminhada. E se você conseguiu expandir sua mente, compartilhe e divulgue esse conteúdo para que mais pessoas possam gastar e investir o tempo delas na internet, também expandindo a mente. Semana que vem a gente volta com mais metanoia, mais expansão de mente. Esse foi mais um podcast para você e para toda essa comunidade que quer viver uma experiência real com Deus. Estamos de volta na semana que vem. Metanoia, expanda a sua mente.